Olá, sejam bem-vindos a Caveli. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o quanto a natureza pode nos ensinar acerca das leis divinas. Porque quando a gente observa de maneira criteriosa toda a expressão e movimentação da vida que existe por toda a criação, nós conseguimos compreender melhor o direcionamento que as leis divinas, também chamadas de leis naturais, nos apontam. E não é por acaso que o nosso Divino Mestre, através de suas belíssimas parábolas, nos ensinava o Evangelho nas linhas da natureza. E quem vai nos auxiliar nessa reflexão é o benfeitor espiritual Emmanuel, através de sua mensagem intitulada Anotemos na Vida. Essa mensagem vai servir de base para a nossa conversa, mas é claro que eu também vou utilizar mensagens de outros benfeitores espiritual e das obras básicas do Espiritismo. Ao final, eu vou ler a mensagem do Emmanuel na íntegra, que também pode ser encontrada no livro Linha 200, na psicografia do nosso querido Chico Xavier e também logo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá então? Na questão 614 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga sobre o que se deve entender por lei natural. E a espiritualidade superior responde que a lei natural é a lei de Deus e que é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela nos dá um direcionamento sobre o que devemos fazer ou deixar de fazer, para que a gente possa fazer as nossas melhores escolhas e que tenhamos melhores condutas no nosso dia a dia. Na mensagem Anotemos na Vida, Emmanuel nos convida a observarmos nas linhas da natureza as leis divinas, porque as leis divinas regem tanto a matéria quanto a realidade do espírito. Com esse exercício de repararmos o Evangelho nas linhas da natureza, a gente consegue refletir de maneira segura acerca do que devemos ou não devemos fazer para construirmos no agora o nosso próprio roteiro de ascensão à luz. Se a gente observar, por exemplo, o que acontece a um pomar, quando um lavrador invigilante deixa sua escada esquecida em um cantinho e não se atenta ao cuidado com as plantas deste pomar. A gente percebe que em pouco tempo as ervas daninhas tomarão conta de todo o pomar e as árvores amigas, sofrendo aquela constante tortura dessas ervas daninhas, não frutificarão e a sequidão tomará conta de todas elas. Mas, se o lavrador é consciencioso e utiliza bem a enxada, a tesoura de poda, o adubo, o cuidado com as árvores amigas, mais fecunda e mais bela será a colheita deste lavrador. Deste exemplo, nós podemos facilmente perceber que quanto mais o lavrador se empenha na remoção das ervas daninhas, no equilíbrio da irrigação, na adubação, mais suor ele verterá, ou seja, muito mais trabalho ele vai ter. Porque ceifar as ervas daninhas e cuidar diariamente das árvores do seu pomar exige sim muito suor e muito esforço. Porém, todo este zelo é que vai garantir uma colheita mais abundante. Assim também na vida, se não trabalhamos com a enxada da perseverança, na sementeira em nosso campo interior, visando uma colheita proveitosa, as ervas daninhas de nosso egoísmo se multiplicarão no solo de nossas vidas e a ferrugem do orgulho crescerá, minando nossas forças e torturando nossa alma, o que vai dificultar sobremaneira o serviço de burilamento que precisamos realizar em nós mesmos. Porém, se bem utilizamos a enxada da perseverança,
a irrigação equilibrada da humildade e o adubo da esperança no solo do nosso espírito, apesar da gente verter mais suor, mais esforço, teremos mais bênçãos nesta sementeira, porque conseguiremos ceifar o egoísmo e o orgulho que teimam em permanecer em nós. Sem perseverança, a gente não consegue construir o reino dos céus em nós. E sem humildade e sem esperança, nossas terras interiores serão como campos fecundos deixados ao abandono por invigilância. Por isso que o trabalho de autoaprimoramento ou de reabilitação exige esforço, disciplina, serviço, suor, mas nós não devemos nos esquecer que depois de todo esse trabalho, todo esse suor, vão chegar as colheitas, os frutos de nossos esforços, e os celeiros de nossas vidas estarão providos e repletos de virtudes e valores indispensáveis à ascensão do nosso espírito aos cismos da espiritualidade. Mas vejam que a natureza exige equilíbrio e paciência. Se o lavrador, por exemplo, na ânsia de colher muito mais frutos do que a árvore consegue dar, e iniciar uma poda nessa árvore, lá quando os primeiros frutos começam a aparecer, todos esses frutos podem se perder, porque a árvore vai sofrer um grande estresse com essa poda desnecessária. Assim também na vida, se em nossa reforma íntima não formos equilibrados e pacientes, compreendendo que não conseguiremos nos transformar em espíritos superiores de um dia para o outro, podemos cair em um grande martírio íntimo, e as virtudes que começam a aparecer em nós, que começam a brotar nos nossos campos íntimos, podem se perder. Tamanho estresse mental que a gente pode experimentar. Isso quer dizer que precisamos ser humildes, inclusive em nossa reforma íntima. É necessário que a gente aceite as características menos nobres que ainda temos, sem nos condenar por sermos, por enquanto, espíritos imperfeitos, pois, como muito bem nos lembra o Emmanuel no livro Rumo Certo, na mensagem Provas de Virtude, não existe sequer um único diamante que um dia não tenha sido carvão. Mas isso também não quer dizer que devemos acalentar em nossos braços as nossas imperfeições e achar que está tudo bem. A gente precisa cuidar, tanto quanto nos seja possível, do solo do nosso espírito. Por isso é que Emmanuel nos convida a repararmos o Evangelho nas linhas da natureza, para empreendermos escolhas e comportamentos com consciência, equilíbrio e paciência, nos lembrando sempre que qualquer mudança interior vai exigir vontade e tempo. Agora vamos pensar em uma fonte de água. Quanto menos a água ficar parada, mais pura será a água que corre dessa fonte. Ao passo que, se a água permanecer parada por muito tempo em um poço, mais tristeza e doença nessas águas que descansam estagnadas indefinidamente. Não é verdade? Assim também na vida. Porque quanto menos esforço a gente empreende no enfrentamento das nossas dificuldades interiores, e quanto menos compromisso a gente tem com a nossa transformação moral, mais intensa será a nossa preguiça e mais vamos procrastinar aquelas mudanças que já conseguimos fazer em nós, porque facilmente nos entregaremos a desculpas e autossabotagem para não iniciarmos a nossa renovação. E ficamos indefinidamente descansando e estagnados,
para nos arrepender além túmulo do tempo perdido. Sabe aquela história de, isso aqui que eu já consigo ver em mim, eu vou deixar para cuidar na próxima reencarnação? Melhor não, né? Pode ser que exatamente isso aqui, que a gente já consegue enxergar, que pode perturbar todo o nosso caminho, impedindo que façamos aquele trabalho em nossas terras íntimas que a gente já consegue realizar. Por isso a necessidade de buscarmos com mais boa vontade a confiança em nossa ação, de modo a evitarmos prejuízos graves à terra de nós mesmos. Porque se perdemos a confiança em nosso agir, se começamos a pensar que não conseguiremos realizar determinada mudança íntima, a gente corre sério risco de ficarmos à beira do caminho, tendo por companhia a desolação, o desânimo e a paralisia. E vamos deixando que ervas daninhas danosas comecem a povoar os nossos mais nobres ensejos de transformação moral. Essas ervas daninhas precisam ser removidas. Por isso, é tão importante que a gente mantenha nossa confiança em Deus e em nós mesmos, porque quanto mais confiança, mais entrega em nossas realizações. Quanto mais confiança em Deus, mais nos dedicamos para realizarmos as ações necessárias que nos conduzirão à comunhão com o Pai, a meta que tanto desejamos atingir. E quanto mais eu confio que se eu agir de determinada maneira, eu alcançarei a meta que eu almejo, eu me motivo a ter mais disciplina, empenho, dedicação para alcançar o meu objetivo. Por isso que a benfeitora Meimei, em sua mensagem Confia Sempre, no livro Cartas do Coração, na psicografia do Chico Xavier, nos adverte que de todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos são os mais desditosos, porque o maior infortúnio que podemos experimentar é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Vejam que Meimei conecta confiança em Deus e em nós mesmos ao conceito de fé. Isso porque quanto menos fé no espírito, mais névoa de incerteza na vida, ou seja, menos confiança. E tal qual Meimei, o Emmanuel também vai conectar o conceito de fé ao conceito de confiança. O benfeitor nos ensina no livro Pensamento e Vida, no capítulo 6, no capítulo intitulado Fé, que precisamos confiar naquilo que a gente busca e que, confiando, devemos construir os meios para a realização daquilo que acreditamos, ou seja, é a nossa confiança que faz com que tenhamos fé na realização daquilo que queremos. E aí a gente passa a agir de maneira coerente com aquilo que a gente busca, ou seja, fé não se resume apenas a acreditar. No capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, um espírito protetor nos fala sobre a fé humana e a fé divina. De acordo com esse espírito protetor, a fé é humana ou a fé é divina, conforme o homem aplica as suas habilidades, as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. Quando alguém se lança, por exemplo, à realização de algum grande empreendimento, se ele tem fé, ele triunfa, porque sente em si que pode e vai chegar ao fim almejado. E esta certeza, esta confiança, faculta a essa pessoa uma imensa força e ela se empenha e se dedica na construção dos meios para alcançar o fim almejado. Vamos pensar em um concurseiro, por exemplo. Quando ele confia em si mesmo,
porque ele sente que pode e que vai chegar ao fim almejado, esta confiança faculta imensa força a ele. E ele se dedica aos estudos com mais disciplina e mais esforço, por vezes sacrificando horas de lazer, momentos agradáveis com a família, se empenhando ao máximo para construir os meios de se chegar à realização do objetivo. Confiança e fé entrelaçadas. O Espírito Protetor nos explica também que quando um homem de bem, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, ele aure na fé e na certeza da felicidade que o espera a força necessária e se empenha em ações de caridade, de devotamento, de abnegação. Então, a gente pode entender que o desenvolvimento da fé vai acompanhando o desenvolvimento do próprio espírito, porque a fé possibilita o aprimoramento da própria pessoa, pois à medida que o espírito vai se burilando, a sua fé também vai sendo burilada. Por isso não devemos, entre as sombras do mundo ou no labirinto da provação, esmorecer em nossa fé. Da mesma maneira, Emmanuel nos ensina que quanto menos bondade em nossos corações, mais pessimismo em nossa estrada. É que não cultivando bondade no solo de nosso espírito, começamos a duvidar das pessoas e das situações que se apresentam no nosso dia a dia. E aí, a gente começa a perceber que o pessimismo é uma atitude de sempre esperar o pior de todas as situações e de todas as pessoas. E com este olhar pessimista, a gente vai focando muito mais numa perspectiva negativa da vida e ficamos esperando resultados desfavoráveis, desconfiando de tudo, mesmo quando tudo indica que as coisas estão indo bem. Além de que, se fixamos moradia nesta zona sombria de pessimismo, logo vamos apresentar quadro clínico e vamos precisar de tratamento. Por isso, Emmanuel nos lembra, mais ali para o finalzinho da mensagem dele, Provas de Virtude, que devemos ser bondosos, porque se a gente já tem a posse da virtude que nos assegure paz e conhecimento, a gente não deve deixar de socorrer aquelas pessoas que sabemos que estão passando por difíceis problemas na conquista do próprio equilíbrio e da própria sustentação. E nosso querido benfeitor nos alerta que para ajudarmos a essas pessoas com maiores dificuldades em conquistar o seu próprio equilíbrio e sua própria sustentação, não é preciso que a gente adote para nós os conflitos e desajustes dessas pessoas, bastando que nos disponhamos a auxiliar com bondade e entendimento, porque compreender, no bom sentido do verbo, é ver. Ver para abençoar, para aliviar, para amparar, para construir ou para reconstruir. De forma análoga, Emmanuel nos lembra que quanto mais amizade sincera, mais alegria vamos experimentar em nossa vida. E isso porque quando temos uma amizade sincera, este amigo ou esta amiga costuma ser a primeira referência que a gente tem para conversarmos, para desabafarmos, para nos aconselharmos. Então, este amigo, esta amiga mais próxima, acaba sendo como uma válvula de escape para esses momentos mais desafiadores que enfrentamos, nos oferecendo uma importante rede de suporte emocional. Então, podemos encontrar em uma amizade sincera um colo que consola e anima, um ombro amigo para compartilharmos experiências, sentimentos, emoções, interesses. Além de que,
Uma amizade verdadeira nos auxilia no desenvolvimento da confiança, da empatia, do respeito mútuo, da reciprocidade. E em se falando de reciprocidade, quanto menos concurso aos outros, maior aversão. E quanto mais nobre o amparo, simpatia maior, é o que nos diz Emmanuel. Nossa benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos explica em uma mensagem chamada Decisão de Ser Feliz, que se encontra no livro Momentos de Saúde de Consciência, na psicografia do nosso querido Divaldo Franco, que devemos nos empenhar ao máximo para tornar a vida agradável a nós mesmos e aos outros, gerando simpatia. E corroborando com os ensinamentos de Emmanuel, a mentora nos esclarece que gerar simpatia, produzindo estímulos otimistas para nós mesmos, representa um crescimento emocional significativo, pois gerar simpatia nos corações alheios é um movimento da própria maturidade psicológica em pleno desabrochar em nós. É que quanto mais compreendemos que não conseguimos ser felizes sozinhos, pois somos seres gregários por natureza, mais entenderemos que ao cooperarmos para a felicidade dos outros, mais acréscimo de felicidade sentiremos em nossas vidas, porque geramos simpatia. É que crescimento emocional, que vai culminar mais tarde na maturidade psicológica, oportuniza que a gente reconheça nossas emoções e possamos expressá-las de maneira mais equilibrada, ainda que as circunstâncias não sejam as mais favoráveis. Então, à medida que a gente vai se autoconhecendo, vamos nos tornando mais empáticos, disciplinados, capazes de gerirmos conflitos e de resolvermos problemas de maneira mais amorosa e mais construtiva. Assim, a gente começa a compreender mais os outros, entendendo que cada um possui suas próprias lutas, suas dificuldades interiores, seus limites, suas dores e visões de vidas, visões de mundo, às vezes muito diferente das nossas. E esse trabalho, a ser desenvolvido nas terras de nós mesmos, só nós podemos realizar, porque para amadurecermos emocionalmente é necessário vertermos suor, é necessário nos esforçarmos, prestando mais atenção ao nosso comportamento, refletindo sobre nossos sentimentos e buscando modular nossas emoções, procurando entender as nossas motivações, assumindo nossas responsabilidades e admitindo nossos erros. E aqui é bom a gente entender que ao admitirmos nossos erros, não devemos perder tempo com lamentações inúteis e na paralisia da culpa, porque lamentações e paralisia não apagam nossos erros. Por isso, o benfeitor André Luiz nos adverte que se a gente reconhece que cometemos um erro, devemos raciocinar quanto ao ponto íntimo ao qual devemos fixar a nossa atenção para não cairmos na reincidência. Se a gente já consegue verificar, perceber o crescimento da erva daninha em nosso campo, no nosso campo espiritual, e que aquilo nos aponta um erro que cometemos, nós devemos começar a prestar atenção para não reincidirmos, para não cometermos novamente este erro. E é muito bom a gente não se esquecer que, apesar de ser um trabalho árduo, que exige esforço, muito suor, práticas repetidas com esforço e com suor, com o tempo vão se tornando mais espontâneas. Mais maduros psicologicamente, passamos a olhar para a necessidade da mudança em nós mesmos, ao invés de nos embrenharmos no lamaçal da compulsão
de querer mudar os outros. Mais maduros espiritualmente, passamos a olhar para o argueiro em nossos olhos, ao invés de perdermos tempo tentando remover a trave do olho alheio, trabalho que só ele pode realizar nas terras dele mesmo. E mais maduros psicologicamente e mais maduros espiritualmente, vamos compreendendo que um trabalho importante que precisamos realizar é perdoar, porque, como nos ensina Emmanuel, quanto menos perdão, mais sombra de crueldade dentro de nós mesmos. Se não perdoamos, entramos em um ciclo de violência, no qual julgamos justificados ferir os outros, da mesma maneira com que fomos por eles feridos. E vamos nos tornando mais cruéis a cada dia, ainda que a gente não perceba isso claramente. E para não entrarmos neste ciclo de violência, devemos transformar os golpes do mal em oportunidades de fazermos o bem. E o primeiro passo para darmos nesse sentido é iniciar o processo de perdoar, que requer de nós coragem e tempo, porque é um processo longo. Vamos compreendendo que melhor é aprendermos a ser brandos, porque quanto menos brandura no nosso dia a dia, mais aflição na nossa estrada, porque vamos aumentando os conflitos e atritos com o próximo, e a nossa estrada vai se tornando áspera, sem luz e solitária. Vamos compreendendo que melhor é aprendermos a amar, porque quanto mais amplo o amor, mais sol no nosso caminho e mais seguros passamos a aproveitar melhor a riqueza de nossas horas em constante trabalho em nós mesmos. Por isso, Emmanuel nos lembra que todos nós, armados de vontade e discernimento, somos livres, tanto para erguer sobre o mundo o cárcere de dor que nos segrega, quanto para desatarmos as algemas de nossos débitos do passado. O que vale dizer também que podemos, armados de vontade e discernimento, nos esforçarmos nesta existência para não aumentarmos os nossos débitos. Vamos à leitura do benfeitor espiritual? Emmanuel inicia sua mensagem nos dizendo: reparemos o Evangelho nas linhas da natureza. Quanto menos perseverança na enxada, mais ferrugem a impedecer-lhe o serviço. Quanto mais suor no arado, mais bênção na sementeira. Quanto menos repouso a fonte, mais pureza a corrente. Quanto mais descanso ao poço, mais tristeza e doença às águas estanques. Quanto menos exigência às plantas do pomar, maior se lhes revela a tortura constante sob a erva daninha. Quanto mais pó de adubo nas árvores amigas, mais fecunda e mais bela se lhe mostra a colheita. Assim também na vida. Quanto menos esforço, mais intensa a preguiça. Quanto mais boa vontade, mais crédito na ação. Quanto menos fé no espírito, mais névoa de incerteza. Quanto mais confiança, suprimento mais alto. Quanto menos bondade, sempre mais pessimismo. Quanto mais amizade, alegria mais pura. Quanto menos concurso, mais extensa aversão. Quanto mais nobre o amparo, simpatia maior. Quanto menos perdão, mais sombra de crueldade. Quanto mais amplo o amor, mais sol no caminho. Quanto menos brandura, mais aflição na estrada. Por isso mesmo, nós, armados de vontade e discernimento, somos livres para erguer sobre o mundo o cárcere de dor que nos segrega ou para desatar as algemas dos débitos passados, dos débitos do passado, construindo no agora o próprio roteiro de ascensão à luz. Que Deus
nos abençoe a todos.